Olá, meu nome é Eduardo, eu sou aqui o criador do canal Comunistas e eu fiz esse vídeo para responder algumas questões de vocês que vocês colocaram ao longo da semana. Muita gente, muitos inscritos novos, muitas perguntas, então resolvi fazer esse vídeo aqui para ficar um diálogo melhor com vocês, tentar responder as principais questões e ajudar vocês a sanarem as dúvidas, explicar um pouco sobre o canal, já que eu percebi que muita gente tem descoberto o canal recentemente e tem gostado muito através das curtidas que eu estou vendo nesses últimos vídeos. Bom, aqui está a primeira questão. Eduardo, parabéns pelo vídeo e a tradução. Eu te agradeço, pois não falo russo, só que quando ele fala da zona de exclusão aérea, ele se refere, na verdade, à Líbia e não à Síria. Essa é a minha única ressalva. Realmente foi um erro que eu cometi aí nesse vídeo do Putin explicando como os Estados Unidos criaram o ISIS. Na verdade, a zona de exclusão aérea que o Putin se refere foi na Líbia, quando a OTAN criou essa zona dizendo que era para proteger a população, mas na verdade era para atacar o Gaddafi e para matar o Gaddafi, como acabou acontecendo. Eu já fiz essa correção nos vídeos que eu botei no meu canal Reserva e no meu canal de documentários. Aliás, eu vou deixar o link na descrição do canal de documentários para vocês darem uma olhada. De qualquer forma, eu acho que esse erro não compromete o vídeo todo, não. Pensei em postar ele de novo com a correção aqui, mas acho melhor não. Acho que o vídeo já está explicando muito bem e esse comentário seu aqui já explica bem a questão da Líbia. Aqui, Marcelo Delapur, ele fala: os Estados Unidos representa a sentença pela ideologia democrática que arranca os direitos de povos a viverem da forma de seus costumes. Eles ignoram valores da sociedade, tendo resultado como no fracasso do Iraque, em todo o Oriente Médio. Guerras de tribos do Estado Islâmico, coordenado pela Arábia Saudita e OTAN, fornecendo armas a grupos como a Síria, Jordânia, Iraque, etc. Depois de uma desculpa que foi um erro, mas como as pessoas são ingênuas em acreditar que a CIA não seria capaz de saber a intenção desses grupos e suas atrocidades. A mídia é controlada quando vemos tanta contradição em assuntos como na Ucrânia, que boa parte da população da Rússia retome território diante dos nazistas financiados por Washington, os mentirosos do mundo contemporâneo. Assim como no mercado de drogas no Vietnã e no Afeganistão, atualmente produz e fornece mais de 90% da heroína do mundo, gerando cerca de 200 bilhões em receitas para suprir necessidade de financiamento de operações ilegais do governo oculto dos Estados Unidos executadas em todo o mundo. Desde a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos em 7 de outubro de 2001, a produção de ópio aumentou 33 vezes para mais de 8.250 toneladas por ano no país. A CIA e a heroína ainda dominam o Afeganistão. Aviões dos Estados Unidos deixam o Afeganistão com caixões vazios de copas carregados e cheios de drogas através do controle da CIA. Os Estados Unidos são os maiores traficantes de drogas do planeta. Concordo totalmente com seu comentário, Marcelo Delapur. Aliás, você é um dos que mais comentam aqui no meu canal. Muito obrigado. Realmente, tudo que você disse aqui é verdade. Os Estados Unidos, com a desculpa de implantar a democracia, eles simplesmente derrubam governantes ao redor do mundo, nesses países que têm muito petróleo ou que têm importância estratégica, como no caso da Ucrânia, que realmente eles armaram os neonazistas lá. Se você é novo no canal, acesse os meus vídeos aqui, Sangue e Lágrimas na Ucrânia, Sangue e Lágrimas da Ucrânia, que é um vídeo que mostra bem. Procura aí no Google, vou deixar o link aqui embaixo também, e você vai ver que realmente o que está havendo lá na Ucrânia é um extermínio da população russa. E que isso é completamente ignorado pela imprensa aqui do Brasil, que não mostra nada.
Avante, camarada. Imperialismo americano, inimigo número 1 dos povos. Tudo que ele falou é verdade. Zumbi of the Peace. Agradeço também esse Zumbi of the Peace, que é um dos que tem comentado muito aqui recentemente no meu canal e tem me ajudado a divulgar meus vídeos. Muito obrigado. Ele diz aqui que tudo que ele falou é verdade. Quero ver algum jornalista americano abrir a boca para contradizer o que ele disse. Realmente, ele falou muita verdade. Aqui o Marcelo Delacour de novo, por aqui. Paula Dias. Parabéns, esse presidente está fazendo o que muitas pessoas têm sonhado há tempo, dizer para os Estados Unidos que eles são uma das potências mais influentes e que por isso mesmo que eles deveriam ter mais noção das coisas, que eles não são donos do mundo e que devem respeitar outros povos e não dominar o mundo, porque eles são completamente sem noção e isso está destruindo ao invés de ajudar. Realmente, o que eu pesquisando recentemente sobre o imperialismo americano, o Paula Dias, eu percebi que eles são muito mais cruéis do que eu imaginei, assim, são coisa inimaginável o que os Estados Unidos têm feito na Síria e recentemente lá na Ucrânia. Tipo, eles armam massacres, armam neonazistas para oprimir a população civil, enquanto simplesmente depois vão fazer um discurso. Obama lá com aquela cara de pau vai fazer um discurso falando de democracia, de direitos humanos e aquela papagaiada toda. Infelizmente, existem muitas pessoas idiotas que no mundo e no Brasil que ainda acreditam que os Estados Unidos são um país normal. Bruno Silva, eu admiro Putin, ele é um homem de coragem, muito diferente da desgraçada filho de uma dessa Dilma do que só enfim, continuando aqui. É um cara que tem culhões, falou tudo que os governantes de merda desse planeta não têm coragem de falar. Os Estados Unidos são geradores de crise mundiais. Chupa essa, Obama. Concordo. É muito simples. Nem Rússia, nem Estados Unidos e nenhum país do mundo busca criar paz em todos os seres vivos na Terra. Cada um defende seus próprios interesses de sua própria maneira. Agora, se eu tiver que escolher um lado, é simples. Prefiro viver no estilo de governo russo-americano. Americano, com certeza, João de Brest na América. O que seria viver um estilo de vida de governo russo-americano? Aí depende. Muita gente que viajou para a Rússia diz que lá é um país bom, né? Um país bom para se morar. Agora, eu não acho que os Estados Unidos seja um país ruim para se morar também, não. A minha crítica aqui no vlog é sempre a política externa americana. Eu tenho certeza que dentro dos Estados Unidos tem ótimos lugares para se morar e para fazer turismo também. A minha crítica aqui é sempre voltada aos crimes cometidos pela política externa dos Estados Unidos. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Tia Revolução. Isso não passa no Jornal Nacional, mas o Obama falando passa sempre. Realmente, a mídia aqui só mostra os discursos do Obama. Raramente mostra um discurso do presidente Putin, mesmo quando o assunto envolve esses dois países, o que mostra como a nossa imprensa não é uma imprensa democrática. Lucas Lima, Estados Unidos fudeu com a indústria bélica do Brasil, fazendo os árabes comprarem aquele trombolho de Abraãs em vez do brindado Osório. Isso aí eu não estou por dentro desse assunto, Lucas. Desculpa eu não poder comentar bem isso que você está falando. Renan Nascimento, a verdade é que as notícias de fora que chegam no Brasil e no Ocidente em geral é controlada pela mídia britânica e americana, que fazem de tudo para manipular os fatos, inclusive quando Putin como vilão. As guerras no Iraque e no Afeganistão estão aí de exemplo. Se alguém quiser assistir o filme A Guerra que Você Não Vê, é muito bom para explicar isso também. Boa dica, Renan. Eu ainda não vi o filme não, mas vou dar uma olhada. Evelyn Mortigon. Eles, os Estados Unidos, levaram cala-boca através do Putin. Ótimo vídeo. Isaías. Não é à toa que a gasolina é baratinha nos Estados Unidos. Não. Será que é a Rússia quer assumir o papel dos Estados Unidos no mundo? Bom, acho que a questão é
acho que China e Rússia querem ser as duas potências que querem dominar o mundo daqui a algumas décadas, né? A questão é como fica o governo americano nisso aí. Se os Estados Unidos vão querer aceitar se tornar uma potência regional em frente ao crescimento da China e da Rússia, ou se vai haver uma guerra mundial aí. É o caso a se pensar. Cleidson Zumac, os Estados Unidos sempre roubando. Leonardo Menezes, não acredita na mídia e nos filmes americanos para iludir, mostrando que os Estados Unidos são os mocinhos e a Rússia os vilões. Abram a mente, os mesmos que eles fazem financiamento de filmes de extraterrestres, de abduções, mutilações para colocar a cabeça do povo, que os extraterrestres são hostis para que nunca sabemos a verdade. Bom, isso aí eu não vou entrar nesse assunto de extraterrestres, não. Eu já acreditei muito nisso quando eu era adolescente, mas atualmente eu não acredito, não. Então eu prefiro não comentar sobre isso, mas respeito seu comentário de qualquer forma. Putin é foda. Morpheus Sandman. Olhando os comentários anti-russos nessa página, percebo como a mídia ocidental teve sucesso para todos os alienados. Putin eleito por seu povo, com 80% de aprovação, e tem gente chamando ele de cara ditador e que a Rússia é comunista. Meu Deus, sério, vão estudar, se informar mais, parem de passar vergonha. É por isso que o Brasil continua sendo uma república das bananas. É verdade, para tu ver o nível de má formação do brasileiro, tem gente que acredita mesmo que a Rússia ainda é comunista, ou seja, pessoas que não têm nível de ensino fundamental. E o que é pior, passaram pelo ensino fundamental e continuam falando besteira sobre política internacional. E você repare bem, ô Morpheus, que quem mais fala besteira sobre política internacional é quem mais tem arrogância, né? É proporcional, assim. Quanto mais o cara fala merda, mais ele acha que pode criticar quem pensa de modo diferente dele. A política dos Estados Unidos é nojenta e algumas palavras russas dá para entender. Realmente, o russo ele tem muitas palavras parecidas com o português. Tem muita influência latina na língua russa. Infelizmente, tudo que os Estados Unidos fez com esses países, agora está fazendo com o Brasil, é só vocês observarem a forma estúpida de tudo que está acontecendo no nosso país. Para levá-lo ao caos e eles ficarem com o nosso petróleo. Valeu pela tradução, Eduardo. Obrigado. Que é a mulher que estava segurando o fuzil com a bandeira da Síria enrolada nela. Não sei. Foi uma foto de um canal sírio que eu achei interessante e postei, mas o nome da mulher eu não sei. Francisco Otaviano, continua esse belo trabalho de tradução, obrigado. Leonardo Rebouça. Sobre a crise na Síria, eu diria que, em parte, os Estados Unidos criaram os mercenários que são já conhecidos terroristas radicais islâmicos. Os mesmos da laia de Osama, que deseja impor no mundo a lei da Sharia. Tudo começou na Primavera Árabe, quando tiraram Gaddafi do poder no Egito e eles era ruim o que dizer desses religiosos perturbados que tomaram o lugar dele. O mesmo está acontecendo na Líbia e muito pelo contrário do que dizem sobre o governo ditatorial de lá. Era um ótimo governo. Os próprios cidadãos de lá dizem isso. Os russos agora estão fazendo algo para ajudar o governo sírio e os Estados Unidos reclamando porque tem medo de perder o petróleo e a influência daquela região. Concordo totalmente com o seu comentário. Se a tradução estiver correta, eu admiro cada vez mais esse cara. Sim, está correta a tradução. Caralho, Putin esfregou na cara desses canalhas. Agora fica fácil compreender porque Turquia, Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos, etc. querem tanto a queda de Assad. Esses canalhas estão se beneficiando do petróleo sírio, contrabandeado pelo Estado Islâmico. Mas Putin acabou com a farra deles, pois bombardeou tanques de registração clandestina na Síria. Os americanos estavam apenas prolongando a existência desses lixos por meio de ataques fakes simulados. Foram desmascarados pelo urso polar do leste europeu. Pé de pano manco. Pé de pano manco, você disse tudo. Tudo e mais um pouco. É exatamente isso que está acontecendo. Eu gostei da gata no final. Realmente, aquela mulher síria linda ali. Pena que eu não sei o nome dela.
Reginaldo Alexandre, o que me deixa mais puto da vida é ver esses analfabetos políticos apenas assistir filmes produzidos pela indústria de cinema americana em que sempre os mocinhos são os americanos e os bandidos são russos. Realmente, muito filme americano e pouco estudo, só isso explica a quantidade de comentários ridículos que aparecem aí pelas redes sociais. Por isso que eu gosto da Rússia, ela não tem medo de nada. Nessa entrevista fica claro que os Estados Unidos promovem o caos global. Politicamente surreal a forma de governar. É muito simples, pega uma moldura vazia e coloca os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro. A ambição em ambos se reflete de um ao outro como um espelho. Putin não é nenhum santo e com certeza ele não está realizando toda essa intervenção militar porque quer salvar alguém, mas verdade seja dita, Irã como um inimigo, Saddam Hussein Al-Qaeda e CIS é tudo criado pelos Estados Unidos, porque eles querem todas as reservas de petróleo para eles. Eu concordo em parte com seu comentário. Só que eu não acho que Estados Unidos e Rússia sejam a mesma coisa, não. Os Estados Unidos são muito mais belicistas que a Rússia, basta você comparar quantas guerras houve depois do fim da Guerra Fria e comparar também quais os motivos dessas guerras, que você vai entender bem que os Estados Unidos são uma potência muito mais belicista do que a Rússia. O pior imperialismo hoje é o imperialismo americano. Sobre o caso da Rússia ser ou não imperialista, há controvérsia sobre isso. Talvez eu fale disso um pouco mais tarde, um pouquinho em outro vídeo. Viva a Rússia fora os Estados Unidos imperialistas. Gilberto Apolinari falou. José Antônio Passos, a verdade é que os Estados Unidos têm errado muito em suas intervenções. Não deu certo no Iraque, não deu certo na Líbia, não dará certo na Síria. Você armar resistência contra o governo, sabendo que essa resistência composta por radicais islâmicos é um erro brutal. Os Estados Unidos armaram vários rebeldes em várias regiões do mundo que posteriormente se tornaram inimigos do Ocidente. Em política, a máxima de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo não funciona. Os Estados Unidos precisam entender uma coisa: não se deve armar extremistas sob nenhuma circunstância. A política externa americana tem se mostrado equivocada, mas parece que os Estados Unidos não aprenderam com sua recente ação no Iraque, Líbia e Afeganistão. Segue errando feio na política externa, na mediação de conflitos e nas intervenções. Concordo, José Antônio. Disse tudo. Curioso e parcial. O fato é que os Estados Unidos estão conseguindo superar a crise estrutural capitalista, especulações por petróleo, as pressões econômicas sobre a Rússia, influência geopolítica sobre o Oriente Médio. Não tem mais surtido efeitos. A esperança norte-americana de uma recuperação real de sua economia e de seu poder geopolítico está baseada no resultado positivo de uma equação que inclui essas variáveis. Reduzindo-as a termos mais pragmáticos, temos que, com a queda mundial da demanda econômica, o preço do petróleo também caiu e os custos de produção aumentaram. Mas a Rússia, a Arábia Saudita ainda lucram com seu petróleo convencional, pois os custos de produção são baixos, isto é preocupante para os rednecks. A Rússia não mostra qualquer sinal de enfraquecimento e o rublo segue forte. A fadiga dos Estados Unidos em relação à disputa geopolítica no Oriente Médio é notória quando verifica-se, por exemplo, a tímida e quase nenhuma influência atual no que diz respeito ao controle de programas nucleares dos países considerados suspeitos. A verdade é que não está ocorrendo uma recuperação econômica real nos Estados Unidos, como vinha anunciando o mainstream media. Pelo contrário, o quadro de recessão com ares de irreversibilidade é um fato assombrado para os norte-americanos que, mais cedo ou mais tarde, terão que engolir sua derrota na guerra econômica contra a Rússia. Sim, concordo com você. Sobre a questão econômica do petróleo, eu não posso falar muito, que eu não estudo muito os assuntos relacionados à economia do petróleo. Mas eu acho muito interessante quando as pessoas vêm aqui postar alguma coisa referente à economia, que é bom que isso ajuda a gente a aumentar nosso conhecimento sobre aquela situação. Que não é uma situação apenas política, é uma situação econômica também. Não tinha meu galinho de briga, João Manuel falou. Disse o homem mais rico do mundo, segundo artigos já publicados.
Se o Putin é o homem mais rico do mundo, eu acho difícil isso. Se ele é rico, provavelmente sim. Agora, o que ele disse aqui nesse vídeo foi verdade, então isso vale a pena ser colocado, ser colocado aqui nesse canal, apesar dele não ser um político de esquerda. Na minha opinião, hoje os Estados Unidos é Samuel GNB Museu. Na minha opinião, hoje os Estados Unidos não é governado pelo Obama, mas por magnatas bilionários, donos do poder econômico, que governam por detrás das cortinas todos os Estados Unidos. E essa guerra, se formos ver apenas considerando o lado político, não chegaremos a conclusão nenhuma se não incluirmos o lado econômico, onde quem está dando as cartas são esses bilionários. Podemos dizer são os chamados Illuminati. Eu não gosto de usar esse termo Illuminati, porque é um termo, vamos dizer assim, que leva muitas teorias da conspiração que tem aqui pelo YouTube, mas com certeza quem manda no Obama é a burguesia norte-americana, os milionários de Wall Street, da indústria do petróleo, seja lá qual nome você queira dar para esse grupo, mas são os bilionários do setor financeiro que controlam realmente o poder político nos Estados Unidos. Para você ver que qualquer candidato que entre no governo americano são praticamente iguais. O Obama chegou dizendo que, criticando o Bush, e conseguiu fazer uma administração pior do que ele, do que a do Bush, na minha opinião. Matou, não sei se matou mais ou matou menos. Eu acredito que tenha feito coisa muito pior do que o Putin, já que o Obama, vamos lembrar que ele continuou a guerra no Afeganistão e a guerra no Iraque. Ele invadiu a Líbia, ordenou a invasão da Líbia. A Síria, que continua fazendo vítimas, a guerra na Síria que faz vítimas ainda. E ainda houve a questão da Ucrânia também, para não citar o Iêmen. Então, quer dizer, na verdade, o Obama é só um fantoche das elites do governo norte-americano, da elite norte-americana. Essa é a verdade. Davi. É fato que os Estados Unidos são imperialistas e querem dominar o mundo através de pressões econômicas, financiamentos de guerras, golpes militares e apoio a ditaduras. Só leram um pouco e saberão a verdade sobre os Yankees, como golpes de Estado e apoio a ditaduras, além de barcos econômicos, exemplo, Venezuela e Cuba. Sobretudo na América Latina, no Brasil, em 64, os Estados Unidos colocaram navios de prontidão a 500 quilômetros da costa, caso houvesse necessidade de intervenção. Noam Chomsky tem diversos livros narrando os mandos e desmandos dos Estados Unidos. Já repararam que todo filme dos Estados Unidos sobre armas, atentados, prostituição, sempre está do lado do ruim, ou é russo ou é asiático? Assim que começa a lavagem cerebral. Eles são muito eficientes na propaganda. Para quem não lê e nem se interessa em questionar, o mundo mágico dos Estados Unidos é um paraíso a ser conhecido. Isso mesmo, David, né? Concordo totalmente com o seu comentário. Realmente, os filmes hoje em dia são uma propaganda ideológica dos Estados Unidos e muita gente cai nessa propaganda, infelizmente. Sérgio Vinhais. Sr. Putin, diga-nos sobre os milhares de Kalashnikov que estão nas mãos de diversos lados dessa Guerra Fria. Diga-nos sobre seu verdadeiro interesse na Síria, não só um ditador que dá guarita e apoia grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. Diga-nos sobre o monopólio do gás na Gazprom e Europa, a sua decisão de pedir que passe o mega gasoduto do Iêmen até a Síria. Afinal, o supremacista imperialista não são os americanos, é você, Sr. Putin. Bom, eu não considero o Hezbollah como grupo terrorista. O Hamas é um grupo complicado. Eu já fiz um vídeo apoiando o Hamas na época do ataque de Israel contra Gaza, que na hora do conflito não é para você ter... Você tem que escolher um lado, e eu fico com o lado de quem está lutando contra o imperialismo, mas o Hamas realmente é um grupo complicado.
Mais tarde eu converso com outras pessoas para poder, talvez faça um vídeo falando os prós e contras do Hamas. Já o Hezbollah eu não considero um grupo terrorista, não. Sobre essa questão do poder econômico, é lógico que tem essa disputa econômica no Oriente Médio, sim. Mas isso não justifica a intervenção militar dos Estados Unidos e todos os massacres que eles vêm fazendo no Oriente Médio, muito antes da Rússia fazer qualquer intervenção lá. E, na minha opinião, os Estados Unidos são os imperialistas, sim. A Rússia ele tem um acordo com o governo sírio, e se você quer criticar o Putin por ele ter esse acordo, critique o Obama por ele apoiar a Arábia Saudita, que é muito pior. Critique qualquer governante ocidental, porque um ou outro tem acordos econômicos com um ou outro país que não seja uma democracia. Até porque a grande maioria dos países no mundo não são países democráticos, como é o caso do Brasil, como é o caso... Poucos países são países democráticos. Então, essa história de, não, porque o ditador, isso aí não cola aqui não. O que há é o interesse dos Estados Unidos pelo petróleo da Síria. E a questão é que o Putin quer a Síria inteira, quer a soberania da Síria, e o Obama quer destruir a Síria em pedaços, com vários feudos controlados por esses mercenários terroristas que vendem gás barato para a Europa. É isso, essa é a diferença. Então, no caso, ainda que seja por interesses econômicos, o Putin ali defendendo a Síria vai ser bem melhor para o povo sírio, tanto que a grande maioria do povo sírio apoia a intervenção russa lá e acha que finalmente eles vão conseguir a paz depois dos ataques aéreos russos, que assim vão acabar com aqueles terroristas financiados pelos Estados Unidos e pelos seus aliados na região. Deve ser difícil ter que ouvir lição de moral do próprio diabo. Soraya Afonso, um crime contra os neurônios ativos das pessoas. Nunca li tanta loucura junta, salvo um ou dois aqui. Fala sério. O que está faltando em certas pessoas é base a seus conhecimentos e não em cópias. Falam um monte de palavrinhas difíceis para causar, mas não dá. Estudem, conheçam. ISIS, Putin, Obama, Dilma, Brasil, Rússia e Estados Unidos. Depois muito depois poderão juntar-se, colonizar suas ideias e não assoprar esse monte de itens e torturantes. Ao acaso, Emerson Pereira, com licença, use seus argumentos para esclarecer, orientar, apontar as malícias do mundo, mas use com inteligência, consciência e exatidão. Todos irão te agradecer, pode acreditar. Está correto, mas serve para os russos o seu próprio discurso. A Rússia age de maneira contra a Ucrânia e demais países do leste europeu, ambos defendendo seus próprios interesses imperialistas. Não, senhor. No caso da Ucrânia, se você pegar outros vídeos aqui, eu vou responder para você. Digite o massacre de Odessa no Google e veja o que os ucranianos estão fazendo contra a minoria russa do país. O massacre que eles estão fazendo lá. Na minha opinião, se eu tivesse no lugar do Putin, eu já teria invadido a Ucrânia há muito tempo e derrubado o governo golpista que está lá, realizando massacres contra a população russa. Pode parecer estranho se você não só vê pela mídia ocidental, mas digite massacre de Odessa no Google, veja os vídeos e você vai ver o que os ucranianos estão fazendo contra a minoria russa lá, e vocês vão ver que os ucranianos não são bonzinhos como a mídia tenta mostrar. Aristocrata, os sete mares. Os Estados Unidos criaram o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Ansar al-Islam. Os dois últimos caem no pacote dos rebeldes moderados, que de moderados não tem nada. O objetivo é destruir Assad e cortar a ligação do Irã com a Síria via Iraque. Daí o motivo do califado fake também ter os pés na Mesopotâmia. Mal sabia Barack Obama que o financiamento do Estado Islâmico e sua própria natureza de genocida extremista denuncia suas reivindicações territoriais na região.
O problema é que o Estado Islâmico é apenas um monstro teleguiado e não seus criadores que estão na mira da demonização. O que o Estado Islâmico faz seria feito por qualquer acordo ou guerra. Só trocam de ferramentas. Os Estados Unidos querem Assad fora porque, bem, em parte porque querem sufocar a Rússia pelo Oriente Médio e fechar sua base em Tartarus, que é ativa desde 1971, serve de ponto de influência de Moscou na região. Então, porque a Rússia deixou de ser aliado, se meter em guerra interna e quase permitiu o Império do Caos bombardear o país depois de ataques em Gota. Paciência e agir na hora certa. Agora a coalizão do Império do Caos virou de caçador a caça. Moscou já destruiu 40% da infraestrutura dos jihadistas e Assad avança com apoio aéreo. Mas eis que surge então sempre ele, o Império do Caos, com suas manobras políticas. Vejam bem, só existiam duas opções face à intervenção russa. 1. Fazer o urso se atolar na guerra. 2. Incentivar uma guerra via Turquia. E 3. Ganhar os louros da batalha. As duas primeiras são inviáveis nessa altura do campeonato. Não existe mais rebeldes moderados na região. Todos foram engolidos pelo monstro islamita. Daí eles pensaram e decidiram ganhar os louros da batalha. Decisão máxima. O Estado Islâmico precisa ser destruído, mas não pela Rússia ou pela coalizão, mas pelos novos agentes da região, o SDF, Syrian Democratic Force, a mais nova guerrilha moderada composta de cristãos, sunitas e curdos que vão fazer o que o Estado Islâmico não fez, dividir e federalizar a Síria. Mas há problemas. Primeiro, o líder do SDF é o PYD, uma organização curda aliada do Império do Caos. Só que a Turquia, também aliada do Império do Caos, é inimiga do PYD. Só resta usar Ankara para destruir o PKK com suas guerrilhas no Iraque. O Império não quer ver o urso destruir seus filhotes terroristas no Iraque, pois estabilizaria a região e o Irã ganharia influência com a água entrando em um moinho. Mas o Estado Islâmico precisa ser destruído na Síria e para isso vão utilizar o PYD mesclado com o SDF. Não precisa adivinhar para saber da história. A coalizão russa-síria vai demorar para chegar em Raqqa, enquanto os novos rebeldes federalistas tomam a cidade de Raqqa em 3 dias de cerco. O Estado Islâmico se rende misteriosamente e a coalizão moderada e indiferente com Assad e Putin ganha o coração da mídia. Desse jeito, os Estados Unidos vão levar o prêmio de ter destruído o centro do monstro islamita. Só que era tudo fake. Enquanto Putin e Assad na mídia ocidental continuam matando milhares de civis, o SFD-PYD faz o melhor serviço. Cedo ou tarde, Moscou vai bombardear o Iraque e é esse o temor do Império do Caos. Não apenas isso, mas se a Rússia consegue fazer acordos com a Líbia, a região também voltará a ter um governo estável depois de 4 anos de guerra, e esse é o temor dos Estados Unidos. Por isso vão democratizar a Líbia para que o grande urso não destrua seus fantoches. É apenas questão de tempo. Bom, você disse aí muitas informações que eu desconhecia. Obrigado por essas informações. Sobre os curdos é uma questão complicada mesmo, que às vezes eles se aliam com um lado, às vezes se aliam com o outro. É difícil você ter uma noção sobre os curdos, de que lado realmente eles estão, de que lado em quais potências eles servem. E realmente esses curdos eles têm muito apoio da mídia. Mas talvez eu tenha que ler mais sobre os curdos para entender melhor eles, que eu confesso que eu entendo pouco sobre eles. Pensar este tema como perfil Guerra Fria não se entende nada. A Rússia geograficamente... É o Emilio Arze que está falando isso. A Rússia geograficamente e culturalmente tem mais condições de entender o tema Síria e Oriente Médio, já que tem regiões em seu território de maioria muçulmana, Chechênia. O dólar e a única moeda de transação. O finado Gaddafi anunciou uma moeda que uniria os interesses africanos e já viu como terminou a história. A Síria é um bom exemplo de diversidade. Sunitas, aloítas, ortodoxos, de repente, matam-se uns aos outros. O presidente Hosni Mubarak, que por 30 anos governava a maior tranquilidade, cai toda por terra. O alvo principal é o Irã, em que caíram os fracos na estratégia, incluindo rede social, afetando o clima de tensão. Sabe lá, não precisa de muito para o circo pegar fogo, mas o único país com capacidade industrial atômica não se abaixa para os Estados Unidos. Sua posição autônoma, portanto, ameaçante. Então, este discurso ficou com o presidente Putin, porque as nações devem ser autônomas e livres de viver como bem entendem.
José Valentim Júnior. Esse ditador é considerado o homem mais rico do mundo e governa um bando de abilolados. Como alguém aqui no Brasil pode apoiar um corpo desse? José Valentim, o Putin ele ganhou a eleição, se goste ou não, ele ganhou eleições. Eu acho extremamente chato essas pessoas, principalmente de direita, que eles têm mania de chamar de ditador todo mundo que eles não gostam. Por exemplo, eu detesto o Obama, eu acho o Obama um fantoche, mas eu não chamo ele de ditador porque ele ganhou a eleição. Então você tem que saber melhor quem é ditador, quem não é, antes de ficar falando. Senão fica uma coisa jogada por vento. Ah, fulano é ditador, o Chaves é ditador, o Evo Morales é ditador, não sei o quê. Quer dizer, isso aí fica uma coisa completamente chata. Leandro, os judeus piram, Faustino. Mancho de gelo, outro de povo, no final do sangue do povo, prefiro coisa da foto no final do vídeo. Manda contestar, fiz 10 milhões de cópias, blá 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 blá, o meu credinho pendura. Ai ai, vamos lá, continuando. Outro presidente. Nossa, gente, é chato quando a pessoa fala coisa que não tem nada a ver com o vídeo. Vamos lá. São mulheres, o Obama joga do mesmo lado que esse merda de Putin, por isso ele está podendo cantar de galho. E toda a Europa também, que se faz de surdo e mudo. Estamos vendo a sessão de novo ritmo. Não sei de onde você tirou isso. Sessão de novo ritmo é onde? Putin, Obama? Ficou confuso isso aqui. Eu acho que Putin seja santo, mas nessa ele tem razão. O próprio New York Times já declarou que os Estados Unidos armaram Bin Laden contra a Rússia no Afeganistão, incentivou rebeldes sunitas no Iraque para contrapor a influência do vizinho Irã, que é xiita. Mais tarde, esses rebeldes sunitas fundaram o Estado Islâmico e deu no que deu. Tentar explicar a situação. A Síria, sob o governo Assad, é um país pró-Rússia e pró-China. Os Estados Unidos, de olho no controle da região, decidiu transformar a Síria em um país pró-Estados Unidos, pró-Rússia. Então, os Estados Unidos e seus apoiadores decidiram criar um grupo paramilitar na região, os rebeldes anti-governo Assad. Deram a esses rebeldes muito dinheiro, armas, treinamento militar e disseram: vão lá e derrubem Assad. Quero que a Síria se torne um terreno de influência dos Estados Unidos durante os conflitos. Vendo a derrota do governo Assad, a Rússia e a China deram todo o apoio financeiro e militar a Assad, o que impediu a derrota de Assad perante os Estados Unidos. Com isso, a guerra que era para ser rápida se arrastou por anos. Os próprios rebeldes pró-Estados Unidos acabaram se desentendendo e brigando entre eles mesmos. Nasceu assim o Estado Islâmico, que eram parte dos rebeldes financiados pelos Estados Unidos, que traíram os Estados Unidos e invadiram as posses dos Estados Unidos na região, o Iraque. Sem o financiamento e treinamento dos Estados Unidos, os rebeldes do Estado Islâmico seriam um grupo sem influência nenhuma na região. É bom esse comentário, mas ainda há dúvida se eles realmente se voltaram contra os Estados Unidos ou não. Por que os Estados Unidos ainda mandam armas para eles? É complicado. Ou talvez achem que mandando armas eles derrubam Assad, e derrubando Assad é bom de qualquer jeito, independente de se o ISIS está do lado dos Estados Unidos ou não. É uma situação complicada. Fred Maviad. Certamente a Rússia não é, nem âmbito interno, nem âmbito externo, modelo ideal de país, e muito menos o Putin é o herói, o bonzinho da história. No entanto, é inegável a importância do papel fundamental de contrapeso dos Estados Unidos de sua política imperialista. Papel esse sem o qual os Estados Unidos, país exemplo de liberdade, desde que você seja americano, é claro, mandaria e desmandaria, mais do que já faz no mundo. Esse é o comentário, é bem interessante, Fred. Não dá pra acreditar em nenhum deles. O Obama tem uma coisa nele que me incomoda, e o Putin não é gente. Cara, os russos são loucos demais. Vocês aí do Brasil não tiveram tanta informação quanto aqui na Europa. Vocês ficaram loucos que esses russos são capazes. Meu Deus. Então diga o que os russos são capazes. Então fale, então eu vou discutir o que você acha, entendeu? Sua opinião é bastante xenofóbica. O que os russos são capazes, como se todos os russos fossem ruins. Você fala da guerra Ucrânia e Rússia? Mais uma vez, digite o massacre de Odessa no Google
e você vai ver o que os ucranianos são capazes, o que os ucranianos estão fazendo contra a minoria russa lá no país. Eu peço para você digitar no Google, porque no meu canal tem vídeo sobre isso. Mas os vídeos aqui foram censurados por causa que tinha muita coisa forte. Então você digite Massacre de Odessa no Google e veja o que os ucranianos estão fazendo contra a minoria russa lá da Ucrânia, para vocês verem quem está certo e quem está errado nessa história. Aí vocês vão ver que o errado são os ucranianos. Bom, gente, não vai dar tempo de ler tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não posso colocar um vídeo muito grande no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui, lendo comentários. Eu peço muitas desculpas por não estar respondendo todos os comentários. É que eu faço muitos vídeos por dia, produzo muitos vídeos, legendo muito, então eu prefiro colocar mais conteúdo, e isso prejudica a divulgação e prejudica também a interação, a resposta rápida aos comentários. Mas continue postando e continue mandando sugestões, críticas e dicas, entendeu? Eu só não respondo quando for aquele comentário bem baixo, comentário de ofensa pessoal, esse tipo de coisa não. Mas qualquer crítica eu vou tentar responder da melhor forma possível. Então, obrigado, gente. Curtam esse vídeo aqui e até a próxima.